Bem-vindo, bem-vinda. Educação em Quarentena é professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Educação em Quarentena, tempos do extraordinário, tempos do pandêmico. Agradecemos a todos os heróis e heroínas que na resistência, na persistência, da saúde, da vida, do educar e ação, colocam essa atividade do ATPC, novembro 2020, quarto bimestre, a serviço das ciências humanas. Nós, educadoras e educadores, vamos pensar e problematizar através deste encontro com uma grandiosidade. Vamos pensar e problematizar no dia de hoje Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, a persistência e a resistência na alegria e na esperança da intelectualidade, da problematização da nossa realidade na globalização. Pensar em educação, que ele nos deixa em 2001, quando é morto, e nós estamos há 19 anos já sem essa intelectualidade, essa beleza, o sorriso e a persistência do seu pensamento intelectual, a nossa homenagem e a nossa honra de estudar Milton Santos sobre o aspecto da globalização e a educação. Na tarefa de hoje, na intelectualidade, no pensamento que se agiganta, a nossa possibilidade de um ATPC em Ciências Humanas é pensar que esse momento onde a escola ela se reúne, ela se organiza para poder ofertar um tema, ofertar a segurança do encontro de nós que estamos conectados, mediatizados por essa nova ferramenta do ensino híbrido. É a modalidade do tempo presente para o tempo futuro. Então, forçosamente, colocamos aqui uma tarefa que é a da provocação. Já muito bem diz seu Milton, com assim a honra de chamá-lo, é que nós devemos nos provocar, porque esse é o ofício da cabeça pensante. Então, dentro desse sentido, quando a escola cria essa expectativa formativa do seu ATPC, da sua hora de estudo e problematização dos temas da educação, que são os temas no currículo, na vida, nós queremos perceber que esta comunidade educativa trabalha também para pensar a demanda social. Nós tivemos o último MMR focado na busca ativa, é quarto bimestre. A conexão, a importância da atividade, da ação, da entrega de todas as atividades dos nossos alunos. A gratidão dessa parceria, dessa primeira viagem que nós fomos chamados desde que nos colocamos aqui na conexão desse tempo de pandemia. Então, a nossa gratidão e a minha importância em agradecer a essa diretoria de ensino, à supervisão de ensino, bem como ao núcleo pedagógico, aonde particularmente um carinho e um amor, porque nós somos convocados a pensar o pedagógico. E esta garra para essa modalidade da educação do tempo presente e à distância, mas mediatizados por esse instrumento agora com esse canal, querendo referendar esse percurso formativo. Quantas sabedorias partilhadas no tempo, levadas na esperança, na alegria do educar em ação. Em especial, a minha gratidão à irmã Giovana Souza, que é uma cabeça pensante do núcleo pedagógico, também tem o resguardo da disciplina de História e também responde por Geografia. Eu, professor Marcelo Ferreira, respondo por Filosofia e Sociologia. E hoje aqui estamos pensando e trabalhando juntos para, nesse ATPC, apresentar primeiramente a nossa personalidade e com muita alegria, né, Milton Santos. E por assim, nas palavras dele, ele nos encanta, porque ele diz que, antes de tudo, o geógrafo é um filósofo e otimista, por assim dizer, porque a infinidade
de se pensar o horizonte e o plano também ocorre no fazer pensar, no fazer filosofar. Então, essa cabeça pensante que se forma em Direito na Universidade Federal da Bahia em 1948, trabalha incansavelmente na servidão pública, na gratidão do serviço público, auxiliando na sua melhor oportunidade em cargos aonde eleva a sua condição de intelectual do fazer, pensar a sociedade e do agir para a sociedade. Ele é autor de muitos dos livros, um deles aqui nós vamos, por uma outra globalização, conseguir pensar mais particularmente e fazer uma reflexão para esse ATPC de Ciências Humanas. Vou lembrar que em 1958, Milton Santos ele recebe o doutorado na França, e por esse doutorado, ele em Estrasburgo, ele recebe nada mais, nada menos do seu orientador, a maior personalidade da geografia mundial, Jean Tricart, ou seja, é um intelectual brasileiro que bebe na fonte do conhecimento. Então, essa grandeza e a reverência dos estudos de hoje do geógrafo Milton Santos, que, por conta da ditadura militar, vem ao exílio, é convidado a sair do país e trabalha na França, Estados Unidos, Canadá, Venezuela e Tanzânia. Ele faz esse percurso da cabeça pensante e nos trabalhos que realiza, e retornando ao Brasil, ele se torna professor da Universidade de São Paulo, e nós que muito bem tivemos a sua presença e a sua felicidade. Eu guardo aqui o respeito e guardo também uma paisagem de esbarrar com o seu Milton Santos na biblioteca da Universidade de São Paulo, próximo do Instituto das Ciências Humanas. E é muito importante você estar presente e observar o quanto de simplicidade, daquele sorriso que a gente observa nessas fotos, que em pesquisa a gente obtém muito facilmente, o quanto de atitude, de acolhimento, nos receber com uma palavra graciosa, nos acolher. Então, nossa referência a esse grande filósofo, a esse grande geógrafo, a essa grande cabeça pensante que é Milton Santos. Então, adiante, vamos pensar então esta condição na qual eu quero também pensar junto, me colocar aqui como um pesquisador, lembrando que a dor é a ignorância, lembrando que a dor é a falta de sabedoria, que é a inteligência. Então é através dessa pesquisa que ele vai trabalhar também alguns dos muitos seus conceitos, dos seus conceitos, e trazendo para nós como da situação que ele coloca que a força da alienação, ela vem da fragilidade dos indivíduos e consegue identificar o que os separa e o que os une. Para o tempo presente é fabuloso, para a gente identificar suas permanências, verificar quanto dessas narrativas ainda estão no cotidiano, como as pessoas que precisam e carecem de inteligência são frágeis. Aderem ao senso comum, aderem a padrões catedráticos, ou seja, é preciso se servir do revestimento do fazer pensar. E ele aumenta o seu questionamento quando traz outra frase. Ele bem diz, assim o leio: é terrível o mundo de hoje. Trabalhava ele já para o século XX, pensando o XXI. Que aumenta o número de letrados, mas diminui o volume de intelectuais, acrescento eu. E esse é um drama na sociedade brasileira. Estamos aqui pensando que dos ATPCs que nós estivemos junto, produzindo esses conhecimentos, né? Pensando julho, agosto, setembro, outubro, nós tivemos a apresentação
da escola e da inclusão e exclusão, que se dá através da emancipação, da escola que cuida de si e cuida do outro. Viviane Mosé, Júlio Glopa, depois os portugueses, Antônio Nova, Rui Canário. Nos presenteamos com o último ATPC, aonde trouxemos um pouco desse pensamento do local e do global. Edgar Morin, 99 anos. O nosso prestígio aqui também e atestar essa esperança da sua inteligência e sabedoria no tempo presente. Então, olhando para esse esteio, para essa perspectiva, vamos observar que esses pensamentos do local e do global fazem para nós hoje uma tarefa do Educar em Ação. O herói e heroína do Educar em Ação, que são os professores e professoras na linha de frente, se coloca para criar aquele desconforto, para criar aquela contradição, aquele contratempo nas coisas que chegam pronta. Então, muito bem, ele trabalha, Milton Santos, com esse conceito que o trabalho de intelectualidade é um trabalho tão sozinho. E, por assim dizer, pensar esse trabalho do tão sozinho agora no tempo pandêmico é também pensar que tenho que exteriorizar esse momento que estou trabalhando sozinho, pensando no eu que também sou outro e na conexão de se estabelecer para essa busca ativa. Nenhum a menos. Queremos todos a gratidão de realizar ações e atividades do expediente escolar do corrente ano. Então, esse ato de educar, que está na convivência social, que está na prática da cidadania, desse exercício que nós trabalhamos no cotidiano das nossas atividades escolares, queremos aqui a tradução desse expediente através de tudo que foi produzido de legislação para tudo que é prático do chão da sala de aula, mas que agora, no tempo da pandemia, nós temos a educação em quarentena, aonde os vídeos, a televisão nos serve de ponte, de caminho, de elo de partida da conexão dos temas e dos conteúdos do currículo da nossa escola. Então, vamos categorizar e pensar esta socialização entre a educação e a globalização e olhar para as condições do que foi feito para ser frágil e do que foi feito para não durar, que é o pós-moderno, e do que vai nos aglutinar e nos fortalecer sobreviventes na inteligência, na esperança de produzir o conhecimento. Então, esta ideia de que nós estamos começando o nosso ATPC é perceber que esta prática de partilhar o conhecimento, de ofertar aqui um momento de interlocução, é também um exercício democrático da educação híbrida que veio para ficar. Não mais vamos só ficar detendo a condição de colocarmos nos quadros negros ou nas lousas digitais, melhor ainda, quando assim o temos, ou até na aula que usa a sala de multimídias, quando a escola a possui, né? Essa condição de mediação de saberes, ela é democrática na partilha desse saber, na construção e desconstrução do caminho do aprendizado significativo. Então, estamos aprendendo no exercício democrático. Cada vez que nos reunimos na partilha de vários pensamentos, o que é importante para a gente poder aprender a conviver, aprender a ser, que está em Edgar Morin. Então, muito da sabedoria de que seu Milton Santos trouxe para nós é a reverência que nós temos no tempo presente e de, estudando essa perspectiva durante essa última semana, olhando para esse grande intelectual brasileiro, verificar que a noção e a percepção de que nós temos que pensar os temas e pensar os conteúdos a partir do momento de elucidação, trazer luz para essa condição.
trazer a maiêutica socrática, dar o parto, né? Fazer o parto, a maiêutica. Ou seja, eu quero aqui, com esse primeiro exercício, dizer que essa condição de buscar conhecimento, que é o que eu estou, no primeiro momento, tentando me revestir, na possibilidade de observar Milton Santos, eu quero aqui lembrar o quanto que ele está se comunicando quando ele está falando que essa escolarização, esse trabalho do um, que é o trabalho de muitos, que é a mediação de saberes, está em Paulo Freire. Quando nós temos que, na invenção e na reinvenção do tempo presente, nós vamos pensar os temas e conteúdos a partir do conhecimento da investigação, da instigação. Então, essa ação educativa vai perceber que nos tempos da quarentena, por mais que seja contraditório, nós não estamos isolados. Nós devemos ao outro tão boa oportunidade quanto nós estamos tendo. E é aí que mora a qualidade da inteligência e sabedoria também em Paulo Freire, né? Acreditar que a educação transforma o mundo. Lembrar o Júlio Grupo Aquino, que dizia em algum momento para nós, devemos crer mais na educação do que entender que ela conspira contra. Porque os temas do presente às vezes eles se chocam. Então precisamos dessa intenção para poder nos colocar diante do que é necessário para pensar com Milton Santos. E quanta alegria de fazer esse trabalho e quanta condição de realidade, de robustez desse pensamento. Ele vai pensar conosco, Milton Santos, que o debate sobre esse global e o reconhecimento dessa estrutura, né, vai ser imposto por projetos e que visam o lucro, o capital, e que visam a alimentar incessantemente, agora no terreno, que não mais a pátria, em todo lugar do mundo onde tem riqueza, a transnacional, a hipernacional, vai buscar esse meio de sobrevivência para alimentar o capital. Ele está lembrando aqui que quando ele está cunhando esse termo da globalização e olhando por uma outra globalização, ele tem que trazer a tarefa da criticidade. E ele vai dizer, com muita sabedoria, mas também com muita pujança, por causa dessa globalização, estou lendo, se instalou pelos economistas, e pela mídia, o centro do mundo do homem é o dinheiro. E abre qualquer espaço para a barbárie. Deixar morrer para fazer viver. Crianças, velhos e adultos passam a ser vistos como números, para que muitos poucos possam sobreviver. Ah, professor, então é por isso que na semana passada eles continuaram saqueando as lojas de conveniência, aquelas coisas, aquelas SUV que estacionava para levar lá das grandes lojas norte-americanas. Sim, é o fetiche da mercadoria. A população de rua, que é imensa, é um exército na América do Norte, rejeitada por aquele sistema que exclui o outro para sobreviver, no fazer morrer para fazer viver, essa população famigerada não chega, não consegue acesso a esses hipermercados, a essas lojas de conveniência. O que você viu foi carrões chegando, filas e pessoas muito bem trajadas, tomando a posse daquilo que não é dela, porque ela não tem mais, na condição da disputa desse mercado pregado por economistas, pregado pela mídia, do mercado liberal, do laissez-faire, de passer, deixa fazer, deixa ficar, de que esta economia, que muito bem lembra, também tratei disso em outro momento, Zygmunt Bauman, também morto em 2017, uma grande cabeça pensante,
ele fala que a sociedade do fetiche é aquela que se preocupa muito mais em gaste já e pague depois. Diferente dos tempos dos nossos bisavós e dos nossos avós, que acreditavam que juntar um esteio ou algum tipo de economia para privilegiar nós, os mais novos, da graduação na universidade, no casamento, no carro, na família, na porta da fabriqueta ou até do pequeno comércio, seria o de melhor a fazer com aquelas vidas que já eram muito sofridas. Então, dos tempos dessa globalização, pensar esses capítulos que vão ser definidos por esse livro, ele vai apresentar e vai questionar e vai fazer a criticidade por esse caminho e vai colocando, e eu me coloco também na questão de questionar, que muito do hoje nós precisamos de ações da nossa escola pensando na busca ativa, pensando nenhum a menos, pensando na matrícula, no ofício dos profissionais que estão na escola, no resguardo desse trabalho e também do presente e futuro dos nossos alunos que não estão conseguindo chegar aos muros e à frequência das nossas escolas. Se permitissem preocupar nesse momento do pandêmico, onde de novo o global é colocado à baila para a gente se pensar o mundo também como uma coisa não isolada, mas coesa, todos precisamos de todos, é colocar em perguntar como vai a nossa seguridade social e alimentar daqueles que nos pertencem, os nossos alunos. Nós, profissionais, educadoras e educadores, heróis e heroínas do tempo presente. Por isso que, se revestindo dessa possibilidade, vamos trazer, pensar Milton Santos e por uma outra globalização, que é uma obra que nós vamos realizar uma reflexão, pensando seus capítulos e trazendo um recorte aonde nesse ATPC formativo vamos se estabelecendo nessa condição de nos presentear com essas reflexões. E é nesse momento de pensar a introdução geral por uma outra globalização, Milton Santos se revestir dos seus questionamentos. O mundo é confuso e confusamente entendido. Em estudo a Milton Santos no Roda Viva, nós observamos vários dos jornalistas e até pensadores problematizando com ele respostas de caixinhas prontas. E com muita polidez e também com rigor do intelectual que é, ele respondeu muitas das vezes: aqui a minha tarefa como intelectual é questionar todas as ordens dos saberes e se permitir o tempo presente para se perguntar aonde nós, que somos cabeças pensantes, estamos pensando a respeito do que ocorre. Ele está chamando o momento da reflexão. E o momento da reflexão nada mais é para poder procurar entendimento. Se a realidade ela é medíocre e constituída num contexto de abordagem onde os mais ricos, inclusive agora, no tempo pandêmico, ficaram muito mais ricos, o poder e o poder à informação, o poder de acossamento, ele é muito maior ainda. Por isso que na introdução da obra, ele trabalha a fábula. Depois ele leva a questão para o termo da perversidade sobre a globalização. E aí ele se reveste mais à frente, se perguntando, é possível essa outra globalização? Quando ele traz para a fábula, num primeiro momento, ele começa a observar do mito da aldeia global.
Nós podemos fazer tudo a todo tempo, o tempo todo, em todo lugar do mundo, né? Com o advento da rede mundial de computadores, a internet. Então, esta formação desse elemento que é ideológico convida a todos, gastem já. O problema desse primeiro questionamento é que chega a conta, é que está na perversidade. Pague e se escravize por esse mundo que você o vive, de aproveitar já e pague depois. Essa utopia de que agora estou aí, tá tudo bem, tô aí. Ela traz um pouco do distanciamento e da fragilidade do eu que se faz na sociedade do fetiche o não ser, mas o ser à amostra. A sua condição maior de humano não pode ser revestida num balcão de anúncios ou em uma prateleira. Pessoas se colocam na rede hoje com essas duas expectativas. Vamos pensar a criticidade dessas situações. As posições nas quais são colocadas todas as fotos na internet só colocam paraísos. E aí? Então, pensar entre a fábula e a perversidade do mundo da instabilidade, nós vamos pensar a outra globalização. O que é possível na partilha do daqui para o dali, que pode ser Brasil e Tanzânia. O que nós podemos, nesse intercâmbio, nessa particularidade do todo, estar junto nessa pegada e construir o melhoramento das nossas oportunidades. Então, nesse momento, ele olha para o segundo capítulo, quando vai falar da produção global, né? Das características desse mercado que bebeu lá nos liberais, que trouxe a perversidade do uso das riquezas a serviço da tecnicidade financeira, ou seja, da ação, inclusive da educação, para poder servir blocos econômicos do Banco Mundial a respeito de índices a serem procurados, a serem reajustados, para poderem retirar do Fundo Mundial de Educação o investimento para cada estado. Estado-nação, eu estou me referindo. Então, nesta globalização que se coloca ainda como no primeiro momento a respeito de se perguntar esse momento perverso, ou seja, vai surgir a condição de que o produto do seu advento é sempre procurar a riqueza, no primeiro momento. Quantas foram os conglomerados em educação nos últimos 30 anos que foram se formando e hoje são mega, colossais organizações que vendem educação. Quero lembrar que alguns países do mundo estatizaram as suas universidades, trouxeram a garantia da educação do presente e futuro, de acesso à cidadania, à tecnologia, à promoção de vida no grau superior, trouxeram para o Estado esse investimento. É a garantia. Em muitos dos estados, podemos citar aqui que essa condição ela é real e permitida. E vamos nos presentear com o presente e futuro, com sociedades que investiram no ontem para se fazer melhor para o hoje, para o amanhã. Então, ou seja, essa globalização que no capítulo à frente ela é perversa, ela surge na tirania do dinheiro, do capital financeiro e na tirania da informação que vende a todo tempo através da sugestão, porque a fluidez de informação e comunicação passa a ser incessante, o relógio das 24 horas ele não se para mais,
o tempo presente, passado, é uma coisa muito triste e que eu tenho que sempre viver o presente e futuro. Então, esse encantamento com a retórica de princípio e fim, né, e os imperativos desses acontecimentos na publicidade, no consumo. Viviane Mosé lembrava, no registro que nós fizemos no ATPC passado, de que a sociedade atual ela é grande consumidora de drogas de todos os tipos, para se perder um pouco da realidade e se fazer refém dessas drogas, do aprisionamento delas, na alimentação, na farmacologia. Ou seja, que sociedade é essa que não tem muito de padaria e sempre tem drogaria? Vamos contar as nossas cidades. Quanto é o placar de drogaria e padaria? Né? O encontro para o café, para o alimento, para o diálogo, para o convívio, mesmo em pandemia, e o contato com o volume de drogarias. Ou seja, essa globalização trouxe o refém do consumo na abstração e na fantasia da vida incessante. Assim, essa competitividade de querer consumir, de querer conseguir o consumo, faz com que nós tivéssemos na televisão, nas mídias, a visibilidade de que pessoas atingindo a hipermercados, a lojas de grifes, porque elas não conseguem, com o ofício do trabalho, a realidade de conseguir acesso a esses benefícios. Então, o cidadão, ele passa a ser oprimido diante da sua condição, ele não consegue ofertar o debate entre o seu trabalho de qualquer natureza pela qualidade do seu pagamento, e sim, ele é obrigado agora a se sujeitar das trans e das hiper, mega, multi, pluri, pan dessas empresas de capital financeiro, o aprisionamento da sua subsistência. Então, essa globalização que é perversa, se nós colocarmos como o nosso pensador Milton Santos, é uma história muito sem sentido, porque como que cada nação vende a sua riqueza, entrega a outra que produz o caos e que ela fica refém sobre si mesma? É essa a contradição que ele traz na obra. É a globalização matando a noção de solidariedade, de fraternidade. Noção agora do solidário e do fraterno quando eu trago a busca ativa na preocupação daqueles que são, ou que estão, ou que vão ser nossos alunos no Educar em Ação, das nossas unidades escolares. Então, nesse momento, nós vamos olhar ainda mais à frente na obra do Sr. Milton Santos para uma outra globalização e olhar para este território do dinheiro e da sua fragmentação. Lembrar que esses espaços geográficos do mundo global, os seus contornos e características por novas definições. Definições essa na qual nos reserva a sobrevivência na mão de poderosos, pedaço do território servindo a esta pequena parcela, o 4% da sociedade global que escraviza os demais 96%. A todos nós. Nenhum de nós, para qual estou falando, está sentado ou possui mina de diamante ou qualquer outro hidrocarboneto ou qualquer outro tipo de minério para poder tirar uma lasquinha, um pedaço, um líquido e vender e sobreviver. Não, nós estamos vendendo uma força, trabalho. Então, assim, por assim dizer, pensar cada vez mais a valorização da troca e do uso, conclamando que a ausência de identidade
porque a identidade foi nos tirada através da sociedade de consumo, para o viés que ela está empreendendo, nos trouxe cada vez menor possibilidade de criticidade. E é aí que entra o processo de dominação. Então, nesse momento, nós vamos recuperar que os limites da globalização perversa se tornaram cada vez mais incessantes na disputa entre possuidores e não possuidores. Por isso que onde ocorre a quebra ou a fragmentação do desejo de ter o do outro, ocorre o caos. Nas manifestações do tempo presente, que são manifestações a pedido de que o Estado conceda um benefício para que a sociedade se repense as suas qualidades de educação, saúde, trabalho, lazer, seguridade social. Então, pensando essa sociedade, pensando esses momentos, olhar que esta transitoriedade desta globalização, a mudança radical que foi enfrentada pelo homem de não ter a quantidade do dinheiro para vivência melhor, para sobrevivência. Então, olhando por uma nova globalização, nós vamos olhar que a realidade e o seu caráter estrutural, apregoada pela condição de fazer morrer para fazer viver, é de que a constatação de que ela pode e deve olhar para a questão da tecnologia e se questionar a possibilidade da evolução frente aos paradigmas da sociedade atual. Vou lembrar Rui Canário a sua tese de que o mundo se desenvolveu os últimos 300 anos como nunca se desenvolveu antes. Mas a escola, que é garantidora da principal transformação da vida, ela continua produzindo imaturidade social. Ou seja, nós enfrentamos ainda as perversidades da globalização e da implicação dessa sociedade de consumo. Então estamos nos perguntando quanto de sucesso vamos empreender na vida dos nossos alunos e alunas e a nós mesmos, para que nós possamos pensar o compromisso social. Ou seja, de outra sorte, pensar que essa sociedade imatura, ela evoluiu tanto em tecnologia que hoje não resolve o problema de uma pandemia. Todo esse desenvolvimento do capital financeiro não consegue ainda tecnologia suficiente para conter a quantidade de mortes e a nossa memória e reverência a todos que perderam a vida na Covid-19. Precisamos sim prestar as nossas homenagens e a preocupação para que venha a vacina. A ciência a serviço da inteligência, da sabedoria humana. É essa a crença que devemos ter, pois ainda a sociedade se nega a essa condição, no senso comum. Então precisamos pensar essa condição dentre o real, o que é mistificado e o possível. Eu estou aqui gastando um tempo para fazer esse contorno entre o que é real, o contraditório, o que está mistificado, a aldeia global. Aproveite já, pague depois. E o possível, o embate para poder fazer vida durante a pandemia. Então, pensar o que é real, desigualdade social, mercado e consumo, falta de condições de educação para todos. Do que é mistificado, todos vão chegar à grande educação, todos vão chegar à universidade, cursos facilitados, tecnicismos mil. É a mistificação. O possível, pensar que nós
educadoras e educadores, heroínas e heróis do tempo presente, na Educação em Quarentena. Vamos ofertar aos nossos alunos a musculatura intelectual na provocação de se pensar que quer fazer ação e atividade nas tarefas escolares, quer fazer o tempo presente ser favorável a nós mesmos. Porque eles estão administrando a responsabilidade da ação e atividade e a responsabilização do ano que vem, 2021. Então, pensar esta condição da globalização, ela requer olhar para concepções em contradição, em choque. Pensar homem, mundo e sociedade e educação quer dizer pensar a globalização voltada à criticidade, a serviço analítico, a serviço da estruturação da cultura, a serviço de estruturalização da transformação social, do domínio de competências e habilidades, leitora e escritora, que possamos garantir acesso dos nossos alunos à família, à vida que se engrandece quando ele percebe que ele pode ir à frente, na família, na formação intelectual, na vida do presente e futuro. Então, esta obra de Milton Santos, olhando a globalização em relação à educação, ele muito bem nos traz em uma reflexão de que o pensamento único é a prática da política e da convivência coletiva, marcada por esses discursos. Faça assim, faça de tal forma, senão está tudo errado. Aquelas autoridades que ditam, através da informação, a contribuição simbólica de que está fazendo o correto. E vamos pensando que esse mandamento, né, que se estabelece até numa crença, precisamos de uma autocrítica. Milton Santos possui essa beleza. Possui essa capacidade de pensar que o ensino na globalização exige uma atenção redobrada, exige que vivemos e que estamos numa contradição aonde nação e o papel pedagógico que nós cumprimos tem uma servidão e nós precisamos apresentar um caminho único de aglutinação, de caminho fraternal para a sobrevivência. Ou seja, precisamos ter acesso à formação intelectual que nos aprofunda a maior conhecimento. Pensar a questionar e continuar a questionar a pensar. Esse trabalho da reflexão ela é incessante. Então, pensar essa educação, né, que traz para nós, na globalização, a condição de que precisamos, com a sociedade atual, olhar para a alfabetização, olhar as condições na qual nós estamos produzindo o melhor das nossas oportunidades. E rapidamente, quando fizermos esse trabalho do pensamento, quando elevamos a criticidade, vamos certamente nos lembrar de Paulo Freire. A educação está na prática da liberdade. A educação ela é libertadora. Ela é expansiva, não contenciosa, né? Então, assim, precisamos quebrar aquilo que nos oprime para nos revestir daquilo que nos aglutina. Quero aqui já pensar a globalização nas práticas educativas, de que o nosso aluno, a nossa aluna e nós mesmos, tendo mediado os conhecimentos do cotidiano, possamos ter acesso às condições da emergência dos relacionamentos que vão se dar em diferentes contextos. Cada vez que eu me aproximo da realidade que vive o aluno no tempo da educação em quarentena e vou me servindo dessa expectativa para entender os acontecimentos do tempo do ontem para o do amanhã,
eu posso produzir alguma coisa de grandiosa, que é a oportunidade. É essa educação híbrida da nova ou por outra globalização é que lembrava nessa obra a referência que deixa para o infinito Milton Santos. Então, pensar que essa contradição, né, de que nós, educadoras e educadoras, estamos convivendo com os instrumentos de autotransformação. Ou seja, a nossa tarefa primordial está no enfrentamento. Estando no enfrentamento, a mobilização e a convergência do que é potencial tem que nos servir de oportunidade para pensar o conhecimento do local e do global. Vamos voltar lá para Edgar Morin, o antropoético. O quanto de correto posso pensar do meu ser para o outro também ser o meu eu e correto da mesma forma. Esse movimento é incessante e expansionista. Então, esse sujeito transformador da realidade preserva na sua identidade a grande contribuição, a grande formação, a grande inteligência do pensamento crítico. Então, queremos elevar a humanidade a atender suas próprias demandas, as demandas da transitoriedade, as demandas que estão colocadas no tempo da pandemia. Queremos nós, nesse momento, olhando para esse ATPC formativo, no caráter especial, que é de se dar o ofício de pensar através de intelectuais, de se pensar através de fatos, de se pensar através de obras, como que faremos para estar e permanecer no Educar em Ação 2020-2021. É para esse momento da busca ativa que toda escola tem a oportunidade das diversas mídias que já tem organizado, dos e-mails, dos locais guardados as devidas compartimentações com a legislação municipal, de acolher o aluno que vem buscar o material. Nós queremos aqui permitir a sobrevivência e a condição maior de estar e permanecer na educação. Então eu quero agradecer muito, incessantemente, a todos esses educadores e educadoras que nesse quarto bimestre nos permitiram a esse momento, nos permitiram se aproximar e pensar junto quão grandiosos são os instrumentos que estão à nossa disposição. Eu me coloco à disposição de também pensar nesse conjunto. Estamos dispostos a essa transitoriedade do fazer pensar incansavelmente. Eu, professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino da região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, sou muito grato a esta oportunidade e quero estar à disposição de todos e todas para poder atender nesta condição de servir como um pensador, um pesquisador que quer quebrar a ignorância em busca da inteligência, da mediação de saberes. Então, a grande, odiosa oportunidade que nós temos é de fazer nos provocar. Nós queremos grandiosamente nos provocar, porque queremos assim que os nossos alunos sirvam e estejam na saúde, na esperança, na paz e na serenidade. Sucesso a todos. Muito obrigado a mais essa oportunidade. Conto com todos para mais esse ATPC formativo. Muito obrigado e passo a palavra.